A amante achou que tinha vencido, até ouvir o que eu falei. Oi, meu nome é Florência, chamada como Flor. Se você gosta de ouvir mais relatos como este, não esqueça de apertar o botão de se inscrever aí embaixo, se não for inscrita. E deixe seu like para me ajudar. O nosso canal. Compartilha também com aquela amiga que precisa ouvir, que nunca é tarde para recomeçar. E olha, se você tem uma história parecida ou quer me contar alguma coisa, deixa nos comentários que eu leio todos, viu? Agora me conta de qual cidade você está me assistindo. Fico curiosa para saber até onde minha voz está chegando, através dessa telinha. E tem mais uma coisa importante. Fica até o final porque tem uma lição que só aprendi aos 93 anos. E que pode mudar sua vida também. Vai te deixar de queixo caído. Você não chegou aqui por acaso. O que vai ser contado agora tem relação com segredos que destroem famílias inteiras. Segredos que pessoas próximas guardam por anos, achando que nunca serão descobertos. Talvez isso tenha acontecido com alguém que você conhece. Ou talvez esteja acontecendo na sua própria casa, neste exato momento. 42 anos de casamento podem desabar em segundos quando a verdade vem à tona. Uma amante que acredita ter conquistado o grande amor da vida dela. Uma esposa que descobre que sua existência inteira foi construída sobre mentiras. Duas mulheres que nunca imaginaram que suas vidas estavam conectadas pela mesma traição. O que acontece quando essas duas realidades se encontram face a face é algo que ninguém espera. Quem ignora os sinais de uma vida dupla quase sempre percebe tarde demais. Mas às vezes, quando a verdade finalmente explode, ela traz consigo uma força que ninguém consegue controlar. Se você quer continuar recebendo histórias reais como esta, que mostram como a vida pode mudar completamente de uma hora para outra, se inscreve aqui agora. 42 anos de casamento não preparam ninguém para o momento em que você descobre que sua vida inteira foi uma mentira. Eu estava na cozinha preparando o almoço de domingo como sempre fazia, quando meu neto chegou correndo e me disse que havia algo que eu precisava saber. O coração já disparou antes mesmo dele abrir a boca. Aquele jeito dele olhar para o chão me disse que o mundo ia desabar. Suas palavras saíram atropeladas, mas cada uma delas cortou minha alma como navalha. Vó Florência, o vovô está com outra mulher há 3 anos. O prato que eu segurava escorregou das minhas mãos e se despedaçou no chão da cozinha. 42 anos de confiança se estilhaçaram junto com aquela louça. Meu neto me abraçou enquanto eu tentava processar o que acabara de ouvir. 3 anos. Não eram apenas alguns encontros casuais ou uma paixão momentânea. Eram 3 anos de mentiras. 3 anos de beijos falsos. 3 anos de "eu te amo", que não significavam absolutamente nada. Enquanto eu cuidava da casa, fazia suas refeições favoritas e esperava ele chegar do trabalho com um sorriso no rosto. Ele estava construindo uma segunda vida. A mulher tinha nome, endereço, rotina. Meu neto havia descoberto tudo por acaso, quando viu o avô entrando num apartamento no centro da cidade. Curiosidade de jovem o fez investigar mais e descobriu uma verdade que eu jamais imaginei que existia. Ela era mais nova, obviamente. Tinha seus 30 e poucos anos, cabelos loiros, sorriso confiante. Trabalhava numa loja de roupas e acreditava piamente que estava vivendo o grande amor da vida dela. Coitada, também estava sendo enganada, mas de uma forma diferente. Ele havia contado para ela que éramos separados há anos. Sentei na cadeira da cozinha e deixei as lágrimas caírem livremente pela primeira vez em décadas. Não era apenas a traição que me destruía por dentro. Era a descoberta de que eu não conhecia o homem com quem dividia a cama há mais de 4 décadas. Como ele conseguia me olhar nos olhos toda noite e mentir com tanta naturalidade? Como beijava minha testa pela manhã, sabendo que algumas horas depois estaria beijando outra boca. A frieza necessária para manter essa dupla vida por tanto tempo me assombrava mais do que a própria infidelidade. Meu neto ficou ali comigo, segurando minha mão enquanto eu chorava. Ele me contou que havia pensado muito antes de me contar, mas que não conseguia mais guardar aquele segredo. Disse que eu merecia saber a verdade, mesmo que doesse. E como doía. Era como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito e pisoteado na minha frente.
Toda a minha identidade estava ligada ao nosso casamento. Eu era a esposa do João. A mulher que cuidava da casa, que recebia os amigos, que organizava as festas de família. Quem eu era se tudo isso fosse uma farsa? Naquela tarde, enquanto esperava João chegar do que ele chamava de reunião de trabalho, algo dentro de mim começou a se transformar. A dor estava lá, intensa e cortante, mas junto com ela, nasceu uma força que eu não sabia que possuía. 42 anos de dedicação não podiam simplesmente desaparecer sem consequências. Aquela mulher achava que tinha vencido, que havia conquistado meu marido e destruído minha família. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Porque quando uma mulher como eu descobre uma traição dessa magnitude, não é apenas um casamento que está em jogo. Vocês já passaram por uma descoberta que mudou completamente a forma como viam alguém próximo? Deixem nos comentários como lidaram com essa situação, porque às vezes é conversando que encontramos força para seguir em frente. João chegou em casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. Beijou minha testa do mesmo jeito de sempre. Perguntou sobre o jantar, reclamou do trânsito. Eu o observava como se estivesse vendo um estranho pela primeira vez. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso parecia uma representação teatral. Como ele conseguia ser tão convincente? Sentar na mesa, comer a comida que eu preparei com carinho, contar sobre o dia dele, omitindo, é claro, as horas que passou com ela. A naturalidade com que mentia me deixava enjoada, mas eu não disse nada naquela noite. Passei horas acordada ao lado dele, ouvindo sua respiração tranquila, de quem dorme sem peso na consciência. Como alguém pode dormir tão bem carregando tantos segredos? Eu ficava imaginando quantas vezes ele havia chegado em casa após estar com ela. Quantas vezes havia me abraçado ainda com o perfume dela na pele. A cada ronco dele, minha revolta crescia. Não era apenas raiva do que ele estava fazendo comigo. Era indignação pela forma como ele subestimava minha inteligência. Como se eu fosse uma mulher ingênua demais para perceber qualquer coisa. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu fingia normalidade enquanto por dentro fervia de curiosidade e dor. Queria saber tudo sobre ela, sobre como eles se conheceram, sobre as promessas que ele fazia para ela. Meu neto havia me dado o endereço onde ela trabalhava, e por 3 tardes seguidas eu passei em frente à loja apenas para vê-la. Era bonita, sim, mas não excepcionalmente. Tinha um jeito confiante de se mover, como se o mundo fosse dela. Ria alto ao telefone, gesticulava muito ao falar com as clientes. Parecia alguém que acreditava estar vivendo um conto de fadas. Na 4ª vez que passei pela loja, ela me viu observando e acenou, achando que eu era uma cliente potencial. Aquele aceno despreocupado me fez perceber o quanto ela estava alheia à verdade. Para ela, João era um homem livre, disponível, apaixonado. Ela não sabia que existia uma esposa em casa, uma família, uma história de 4 décadas. Naquele momento, uma parte de mim até sentiu pena dela. Mas a parte maior, a que estava ferida e traída, pensou que ela merecia saber exatamente quem era o homem que estava amando. Voltei para casa com uma decisão tomada. Não ia confrontar João ainda. Não ia fazer cenas ou escandalos. Primeiro, eu precisava entender a dimensão real daquela traição. Durante semanas comecei a prestar atenção em cada detalhe. Os horários em que ele saía, as desculpas que inventava, a forma como checava o celular quando pensava que eu não estava vendo. Descobri que às terças e quintas ele sempre tinha reuniões que se estendiam e nos sábados à tarde sempre aparecia algum compromisso inadiável que o tirava de casa por algumas horas. Enquanto eu juntava as peças desse quebra-cabeças de mentiras, algo extraordinário aconteceu comigo. A mulher frágil que chorou na cozinha estava se transformando numa investigadora determinada. Cada descoberta, ao invés de me quebrar mais, me fortalecia. Porque eu percebi que João não era apenas um marido infiel. Ele era um mentiroso profissional que havia transformado nossa vida num teatro. E se ele podia representar tão bem, eu também podia. A diferença é que minha performance tinha um objetivo muito claro: descobrir toda a verdade antes de agir. Como vocês acham que devemos reagir quando descobrimos que alguém próximo está mentindo para nós?
Preferam confrontar imediatamente ou investigar primeiro? Contem suas experiências nos comentários, porque cada situação ensina algo diferente. A investigação se tornou minha nova rotina. Enquanto João pensava que eu estava apenas cuidando da casa como sempre, eu estava construindo um dossiê completo da vida dupla dele. Descobri que eles se encontravam sempre no mesmo restaurante às terças, que ele havia dado para ela um colar que eu nunca vi e que prometera levá-la para conhecer a praia no final do ano. Cada informação era uma punhalada, mas também uma peça de evidência. Eu não queria apenas saber da traição. Eu queria entender a extensão dela, a profundidade das mentiras que ele contava para nós duas. Um dia, fingindo que ia visitar minha irmã, segui João quando ele saiu para uma de suas reuniões. Meu coração batia tão forte que eu achava que as pessoas na rua podiam ouvir. Ele estacionou em frente ao prédio dela e subiu com a naturalidade de quem fazia aquilo há muito tempo. Tinha até chave. Chave! Isso significava que o relacionamento deles era ainda mais sério do que eu imaginava. Fiquei ali embaixo, olhando para as janelas do terceiro andar, imaginando o que eles faziam lá dentro. Que planos faziam para o futuro. Que promessas ele inventava para ela. Quando ele desceu 2 horas depois, vinha sorrindo de um jeito que eu não via há anos. Era o sorriso de um homem apaixonado, de alguém que acabara de viver momentos especiais. Aquela visão me partiu o coração de uma forma diferente. Não era apenas raiva que eu sentia. Era uma tristeza profunda por perceber que ele era capaz de sentir aquela felicidade. Mas não comigo. Quando foi a última vez que João havia sorrido assim por minha causa? Quando foi a última vez que ele havia subido nossa escada com essa energia, com essa alegria nos olhos? Voltei para casa antes dele e preparei o jantar como se nada tivesse acontecido. Quando chegou, João estava novamente no papel de marido cansado e responsável. O contraste entre o homem que eu havia visto saindo do prédio dela e o que sentou à mesa comigo era brutal. Era como se ele tivesse 2 personalidades completamente diferentes. Com ela, ele era jovem, apaixonado, cheio de vida. Comigo era o marido de rotina, educado, mas distante, presente fisicamente, mas ausente em tudo que realmente importava. Durante o jantar, ele comentou casualmente sobre alguns planos para reformar a casa. Falou sobre trocar o piso da sala, pintar as paredes do quarto, comprar móveis novos. Eu o ouvia falar e pensava, como ele consegue planejar o futuro desta casa enquanto constrói outro futuro em outro lugar? Como faz planos comigo sabendo que tem promessas feitas para outra pessoa? A capacidade dele de compartimentalizar a vida era assustadora. Era como se conseguisse manter 2 realidades paralelas, sem que uma interferisse na outra. Naquela noite, deitada ao lado dele, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais ser apenas a esposa traída que sofre em silêncio. Ia me tornar uma mulher que age com estratégia. Se João podia viver 2 vidas, eu também podia. A diferença é que minha segunda vida teria um propósito muito específico: fazer com que tanto ele quanto ela entendessem exatamente o que significa mexer com uma mulher que dedicou 42 anos da vida para construir uma família. A amante achava que tinha vencido, mas ela não conhecia Florência. Vocês acham que é melhor agir por impulso quando descobrimos uma traição ou planejar cada passo? O que vocês fariam numa situação dessas? Dividam suas opiniões nos comentários, porque experiências diferentes podem ajudar outras pessoas. A primeira fase do meu plano era simples: conhecer o inimigo. Não podia mais ficar apenas observando de longe. Precisava entender quem era essa mulher que havia entrado na minha vida sem convite. Numa tarde de quinta-feira, entrei na loja onde ela trabalhava. Meu coração disparou quando a vi de perto pela primeira vez. Ela se aproximou com um sorriso profissional e perguntou se podia ajudar. Estou procurando algo especial para um aniversário de casamento, eu disse, observando sua reação. Não houve nenhum constrangimento, nenhum sinal de que soubesse quem eu era. Passamos quase 1 hora conversando. Ela era simpática, atenciosa, cheia de sonhos para o futuro. Me mostrou várias peças enquanto contava, sem que eu perguntasse sobre o homem maravilhoso que havia conhecido. Ele é separado há anos, sabe? Um homem maduro,
responsável, que sabe o que quer da vida. Cada palavra dela era uma facada, mas eu mantive o sorriso e continuei ouvindo. Ela falou sobre os planos que faziam juntos, sobre como ele a tratava como uma princesa, sobre como finalmente havia encontrado o amor verdadeiro. O que mais me impressionou foi a sinceridade dela. Não havia malícia, não havia cinismo. Era uma mulher apaixonada que acreditava genuinamente estar vivendo um romance perfeito. Quando perguntei sobre os filhos dele, ela disse que ele tinha alguns, mas que já eram adultos e independentes. Ele diz que agora é a vez dele ser feliz de verdade. Ela comentou, enquanto dobrava uma blusa com cuidado. Naquele momento, entendi que ela não era apenas a amante. Ela era outra vítima das mentiras do João, só que numa posição diferente da minha. Saí da loja com uma sacola na mão e informações preciosas na cabeça. Durante o caminho para casa, fiquei pensando na expressão dela quando falava sobre João. Era a mesma que eu devia ter tido 40 anos atrás, quando acreditava que havia encontrado meu grande amor. A diferença é que eu realmente havia construído uma vida com ele. Filhos, netos, décadas de história verdadeira. Ela só tinha promessas e alguns encontros semanais. Mas na cabeça dela, eles tinham futuro. Na cabeça dela, eu não existia. Chegando em casa, encontrei João assistindo televisão na sala. Ele comentou sobre minha sacola de compras, e eu inventei uma história qualquer sobre ter visto algo bonito na vitrine. A facilidade com que a mentira saiu da minha boca me surpreendeu. Será que era assim que ele se sentia quando mentia para mim? Será que depois de um tempo a mentira se torna natural, automática? Percebi que estava começando a entender a mente dele, e isso me dava uma vantagem que ele não imaginava que eu tivesse. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, tracei a segunda fase do meu plano. Agora eu sabia exatamente quem ela era, o que pensava, quais eram seus sonhos e ilusões. Sabia que João havia construído para ela uma versão de si mesmo que não existia. Um homem livre, disponível, sem compromissos reais. Chegara a hora de começar a desconstruir essa fantasia. Mas não ia fazer isso de qualquer jeito. Ia fazer com que tanto ela quanto ele entendessem que mexeram com a pessoa errada. A amante achava que tinha vencido, mas o jogo estava apenas começando. Vocês conseguem imaginar como é difícil fingir que está tudo normal quando se descobre uma traição? Como acham que devemos lidar com a raiva nessas situações? Contem como vocês controlariam as emoções numa situação assim. A segunda fase começou com uma ligação que mudaria tudo. Peguei o número da loja e liguei para ela numa manhã de segunda-feira, quando sabia que João estava realmente no trabalho. Disse que era a cliente que havia comprado a blusa na semana anterior e que gostaria de conversar sobre algo importante. Marcamos um café para o final da tarde. Meu coração batia descompassado enquanto eu me arrumava para aquele encontro. Não era apenas nervosismo. Era a sensação de que estava prestes a acender o estopim de uma bomba que explodiria a vida de todos nós. Cheguei ao café primeiro e escolhi uma mesa no canto, longe de olhares curiosos. Quando ela apareceu, sorriu e acenou como se fôssemos amigas antigas. Sentou-se à minha frente com aquela confiança de quem não tem nada a esconder. O que foi tão importante que não podia falar por telefone? Perguntou brincalhona. Respirei fundo e disse as palavras que havia ensaiado centenas de vezes. Preciso te contar sobre o homem que você está amando. Ele não é quem você pensa que é. O sorriso dela desapareceu instantaneamente. A cor sumiu do rosto e ela ficou me encarando como se não tivesse entendido. Não sei do que você está falando, ela murmurou. Mas já havia uma tensão na voz que não existia segundos antes. Abri minha bolsa e tirei uma foto nossa do casamento dos filhos, de 2 anos atrás. João estava ao meu lado, sorrindo, com o braço ao redor da minha cintura. Este homem, eu disse empurrando a foto para ela, é meu marido há 42 anos. Nunca fomos separados. O mundo dela desabou naquele exato momento. Vi seus olhos se encherem de lágrimas enquanto ela olhava a foto. Depois para mim, depois para a foto novamente. Suas mãos começaram a tremer e ela balbuciou. Isso não pode ser verdade. Ele sempre disse que... Deixei que ela processasse a informação por alguns segundos antes de continuar. Ele te disse o que você queria ouvir.
Assim como disse para mim durante todos esses anos que me amava, enquanto estava construindo uma vida paralela contigo. O choro dela não me comoveu como eu imaginei que fosse comover. Havia uma parte de mim que sentia pena. Sim, mas a parte ferida, traída, humilhada, estava sentindo algo parecido com satisfação. Ela precisava saber a verdade tanto quanto eu precisara descobrir. Vocês se encontram às terças e quintas. Eu continuei. Ele tem chave do seu apartamento. Prometeu te levar para a praia no final do ano. Tudo isso enquanto faz planos para reformar nossa casa, nossa cama, nossa vida. Cada palavra era uma martelada na ilusão que ela havia construído. Ela tentou se levantar da mesa, mas eu pedi para ela ficar. Ainda não terminei, disse com uma firmeza na voz que surpreendeu até a mim mesma. Você precisa entender que não é apenas sobre nós duas. João é um mentiroso profissional. Se ele conseguiu me enganar por 3 anos e te enganar desde o começo, imagina quantas outras mentiras ele conta. Para quantas outras pessoas. Naquele momento, vi algo mudar no olhar dela. A dor estava dando lugar à raiva. A mesma raiva que eu conhecia bem. Ficamos ali por mais de 1 hora. 2 mulheres destruídas pelo mesmo homem, compartilhando pedaços da verdade que nenhuma de nós queria conhecer. Quando nos despedimos, ela disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Ele vai pagar por isso. Sorri pela primeira vez em semanas e respondi. Vai sim. E nós duas vamos garantir que isso aconteça. A amante finalmente havia entendido que não tinha vencido coisa nenhuma. Na verdade, ela havia perdido tanto quanto eu. Vocês acham certo contar a verdade para outra pessoa numa situação de traição? Ou é melhor cada um descobrir por si? Deixem suas opiniões nos comentários, porque esse tipo de decisão pode mudar a vida de todos os envolvidos. 3 dias após nosso encontro, ela me ligou. A voz estava diferente. Havia uma determinação fria que eu reconheci imediatamente, porque era a mesma que tomava conta de mim desde que descobri a verdade. Você estava certa, ela disse sem rodeios. Preciso saber tudo. Cada detalhe, cada mentira, cada promessa falsa que ele fez para nós duas. Marcamos outro encontro, mas dessa vez não era mais a esposa traída tentando abrir os olhos da amante ingênua. Éramos 2 mulheres furiosas planejando como fazer justiça. O que mais me impressionou foi descobrir a extensão das mentiras que João contava para ela. Ele havia dito que eu era uma ex-esposa problemática, que tínhamos nos separado de forma conturbada, que ele pagava pensão, mas que não tínhamos mais contato. Disse que nossos filhos haviam tomado meu lado na separação e que por isso ele raramente os via. Criou toda uma narrativa onde ele era a vítima de um casamento infeliz, um homem que finalmente havia encontrado a chance de recomeçar. A criatividade dele para inventar detalhes era impressionante e repugnante ao mesmo tempo. Ela me mostrou mensagens que ele enviava, sempre carinhosas, sempre prometendo um futuro brilhante juntos. No ano que vem vamos morar juntos, dizia uma. Você é o amor que eu esperei a vida inteira para encontrar, dizia outra. Ler aquelas palavras foi como levar um soco no estômago, não apenas pelas promessas que ele fazia para ela, mas por perceber que fazia tempo que ele não falava comigo com aquela paixão. Quando foi a última vez que João me mandou uma mensagem romântica? Quando foi a última vez que me disse que eu era especial? Começamos a juntar todas as peças do quebra-cabeças. Ela sabia os horários dele que eu não conhecia, e eu sabia detalhes da vida dele que ela desconhecia completamente. Descobrimos que ele havia inventado viagens de trabalho, que na verdade eram finais de semana românticos com ela. Descobrimos que o dinheiro para os presentes caros que ele dava a ela vinha de uma conta que era nossa, construída com o esforço de décadas. Cada revelação alimentava nossa raiva e nossa sede de justiça. O ponto de virada veio quando ela me contou sobre a proposta que João havia feito na semana anterior. Ele queria que ela deixasse o emprego para se dedicar apenas a ele, prometendo sustentá-la completamente. Disse que quer cuidar de mim como uma rainha. Ela contou com amargura. Que chegou a hora de vivermos nosso amor sem escondê-lo. Naquele momento, entendi que João estava planejando abandonar nossa família. Depois de 42 anos,
Ele realmente acreditava que podia simplesmente sair da nossa vida e começar uma nova com ela. Mas ele havia subestimado tanto a mim quanto a ela. Agora que ela sabia a verdade, não era mais a mulher apaixonada e ingênua que toparia qualquer coisa por amor. Era uma mulher traída que descobriu ser apenas uma peça num jogo sujo. E eu não era mais a esposa submissa que aceitaria ser descartada depois de uma vida inteira de dedicação. Juntas, éramos uma força que João não esperava enfrentar. A amante finalmente entendeu que não tinha vencido. Tinha sido usada. E agora, unidas pela mesma dor e pela mesma indignação, íamos mostrar para ele o que significa mexer com as mulheres erradas. Como vocês veem essa situação de duas mulheres se unindo contra o homem que as traiu? Acham que é a melhor forma de lidar ou preferem resolver individualmente? Contem suas opiniões nos comentários. O plano que desenvolvemos juntas era simples, mas devastador. Ela continuaria fingindo que não sabia de nada enquanto eu faria o mesmo em casa. João manteria sua rotina de mentiras, sem saber que suas duas vidas haviam se conectado. Marcamos para a terça-feira seguinte o momento em que tudo seria revelado. Ela chamaria ele para o apartamento como sempre fazia, mas desta vez eu estaria lá esperando. Queria ver o rosto dele quando percebesse que suas duas realidades tinham colidido de frente. Os dias que antecederam nossa emboscada foram os mais difíceis da minha vida. Continuar fingindo normalidade em casa, preparar suas refeições, ouvir suas mentiras sobre onde havia passado o dia, tudo isso me deixava fisicamente enjoada. Mas a cada mentira que ele contava, minha determinação ficava mais forte. Na segunda-feira à noite, quando ele chegou em casa falando sobre uma reunião importante na terça à tarde, quase não consegui conter um sorriso irônico. "Que bom que você tem essas reuniões", respondi. "Deve ser muito gratificante resolver negócios importantes." Na terça-feira saí de casa antes dele, alegando que ia passar o dia com minha irmã. Em vez disso, fui direto para o apartamento dela. Chegamos quase no mesmo horário. Ela vindo do trabalho, eu vinda de casa, ambas carregando o peso de uma verdade que estava prestes a explodir. Ela estava nervosa, mas determinada. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou enquanto abria a porta. "Depois que ele entrar aqui e nos ver juntas, não tem mais volta." Olhei nos olhos dela e respondi: 42 anos da minha vida não podem ser jogados fora sem consequências. Esperamos em silêncio por quase uma hora. Quando ouvimos a chave na fechadura, meu coração disparou. Os passos dele se aproximando, a voz dele chamando o nome dela carinhosamente. Tudo isso me fez sentir uma mistura de dor e expectativa que eu nunca havia experimentado. "Amor, trouxe aquele vinho que você gosta", ele disse ao entrar na sala. Quando nos viu sentadas no sofá, uma ao lado da outra, o mundo parou. O vinho escorregou das mãos dele e se estilhaçou no chão, exatamente como meu prato havia se estilhaçado na minha cozinha semanas antes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João ficou ali parado, olhando alternadamente para mim e para ela, como se estivesse vendo fantasmas. O rosto dele passou por todas as cores possíveis, do branco ao vermelho, do vermelho ao roxo. Conseguia ver sua mente trabalhando freneticamente, tentando encontrar uma explicação, uma mentira que pudesse salvar a situação. Mas não havia mentira no mundo que pudesse explicar aquela cena. Suas duas vidas estavam ali, na mesma sala, se olhando diretamente nos olhos. "Oi, querido", eu disse com uma calma que nem eu sabia que possuía. "Chegou na hora certa. Estávamos aqui conversando sobre você, sobre nossas vidas, sobre as coisas interessantes que descobrimos uma da outra." Ele tentou falar, mas só conseguiu gaguejar algumas palavras sem sentido. Ela se levantou e disse com uma voz cortante: 42 anos de casamento, João. 42 anos que você esqueceu de mencionar quando me disse que era livre. A amante finalmente havia entendido que não só não tinha vencido, como tinha sido tão enganada quanto eu. E agora, juntas, íamos mostrar para ele exatamente o que isso significava. Imaginem o choque de ser confrontado dessa forma. Vocês acham que essa foi a melhor maneira de revelar a verdade ou fariam diferente? Como acham que deve ser a reação quando alguém é pego numa mentira tão grande?
O que aconteceu nos minutos seguintes foi uma demolição completa do homem que eu pensava conhecer. João tentou explicar, implorar, inventar mais mentiras para tentar sair daquela situação impossível. Falou que podia explicar tudo, que as coisas não eram como pareciam, que nos amava igualmente. Cada palavra que saía da boca dele só piorava a sua situação. Vocês não entendem, ele repetia. É complicado. Eu posso resolver isso. Mas nós duas já tínhamos passado do ponto onde suas explicações faziam alguma diferença. Ela foi quem falou primeiro, com uma frieza que eu não sabia que existia nela. Resolve como, João? Explicando para sua esposa que você tem uma amante há 3 anos ou explicando para sua amante que você nunca foi separado? O tom dela era cortante, preciso. Ou talvez explicando como você usou nosso dinheiro de família para bancar essa segunda vida? Eu havia contado para ela sobre os gastos excessivos que ele justificava como investimentos necessários. Cada revelação era uma punhalada na versão idealizada que ele criara de si mesmo. Foi então que João mostrou sua verdadeira face. Quando percebeu que não conseguiria mais manipular a situação com mentiras, ele partiu para o ataque. Disse que eu era uma mulher amarga, que nosso casamento estava morto há anos, que merecia ser feliz depois de tanto tempo sacrificado. Para ela, disse que ela era ingênua demais, que sabia desde o começo que ele era casado, mas fingia que não sabia. A transformação dele foi assustadora, do homem desesperado tentando se explicar para o agressor que atacava suas vítimas. Mas ele havia calculado mal. Nós duas não éramos mais as mesmas mulheres que ele manipulava separadamente. Eu não era mais a esposa submissa que engolia mentiras em silêncio. E ela não era mais a amante apaixonada que acreditava em contos de fada. 42 anos, eu disse me levantando. 42 anos da minha vida que você transformou numa mentira. Filhos, netos, família inteira construída em cima da farsa que você criou. Minha voz estava firme, controlada, mas carregada de uma autoridade que eu nunca soube que possuía. Ela também se levantou e disse algo que ficou gravado para sempre na minha memória. A diferença entre nós duas, João, é que ela construiu uma vida real contigo e eu acreditei numa fantasia. Mas agora que sabemos a verdade, você vai descobrir o que é ficar sozinho de verdade. Naquele momento entendi que não éramos apenas 2 mulheres traídas. Éramos 2 mulheres que haviam descoberto sua força através da dor. João havia criado sua própria destruição ao subestimar nossa capacidade de nos unir. Saímos juntas daquele apartamento deixando ele ali, sozinho com os cacos do vinho no chão e os pedaços da vida dupla que havia construído. Durante o caminho para casa, ela me disse algo que resumiu tudo. Sabe o que mais dói? Não é nem a traição em si. É descobrir que a pessoa que amávamos nunca existiu. Era tudo teatro. Concordei em silêncio, porque finalmente entendi que a amante nunca havia vencido coisa alguma. Assim como eu, ela tinha sido apenas mais uma vítima de um homem que transformara a mentira numa arte. Mas agora, finalmente, João ia conhecer as consequências de mexer com as pessoas erradas. Vocês acham que confrontar junto foi mais eficaz do que cada uma fazer isso separadamente? Qual seria a reação de vocês se descobrissem que sua vida inteira foi baseada numa mentira? Compartilhem suas reflexões nos comentários. João chegou em casa 3 horas depois, com o rabo entre as pernas e uma cara de cachorro sem dono que quase me deu pena. Quase. Ele entrou pela porta como se estivesse pisando em ovos, olhando para mim como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Florência, precisamos conversar, ele disse com uma voz que eu não reconhecia. Era a voz de um homem derrotado, de alguém que finalmente havia sido pego em sua própria armadilha. Continuei preparando o jantar sem olhar para ele e respondi: agora você quer conversar? Depois de 3 anos de mentiras? Agora você acha que temos algo para conversar? Ele tentou se aproximar, mas eu levantei a mão, ordenando que parasse onde estava. Não ouse chegar perto de mim, disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Você perdeu o direito de compartilhar o mesmo ar que eu respiro no momento em que decidiu que nossa família não valia nada. João começou a chorar, e aquilo me revoltou ainda mais.
Onde estavam essas lágrimas quando ele estava mentindo para mim todos os dias? Onde estava esse arrependimento quando ele planejava deixar nossa família para viver com ela? O que ele disse em seguida mostrou que ainda não havia entendido a gravidade da situação. Foi só uma fase, Florência. Você sabe que eu te amo, que nossa família é importante para mim. Posso terminar tudo com ela amanhã mesmo. Comecei a rir, um riso amargo que ecoou pela cozinha. Terminar? João, você não entendeu ainda, né? Não existe mais nada para terminar. Ela já sabe de tudo. Vocês dois perderam qualquer poder sobre mim no momento em que decidiram me enganar. Naquela noite, João dormiu no sofá da sala. Não porque eu mandei, mas porque ele mesmo não teve coragem de vir para a nossa cama. Eu dormi melhor do que havia dormido em semanas. Havia algo libertador em finalmente ter tudo às claras, em não precisar mais fingir que estava tudo bem. Na manhã seguinte, quando desci para preparar o café, encontrei um bilhete dele na mesa. Dizia que ia ficar alguns dias na casa do irmão, que precisava pensar, que queria dar tempo para eu me acalmar. Amassei o papel e joguei no lixo. Ele ainda achava que era uma questão de tempo, que eu ia me acalmar e perdoar. Os dias que se seguiram foram reveladores. João tentou voltar para casa algumas vezes, sempre com desculpas, promessas e juras de amor eterno. Mas eu não era mais a mesma mulher. Cada tentativa dele de reconquista apenas reforçava minha decisão. Ele havia perdido não apenas minha confiança, mas meu respeito. Como eu poderia voltar a viver com alguém que demonstrara ser capaz de mentir, olhando nos meus olhos durante 3 anos seguidos? Como poderia compartilhar uma cama com um homem que havia planejado abandonar nossa família? 3 meses depois, João descobriu que não podia simplesmente voltar para sua antiga vida, como se nada tivesse acontecido. Eu havia contado a verdade para nossos filhos, para nossa família, para nossos amigos. Não por vingança, mas porque cansei de carregar sozinha o peso de seus segredos. A amante também não o quis de volta. Descobrir que havia sido enganada por tanto tempo destruíra qualquer sentimento que ela tinha por ele. João ficou exatamente onde merecia ficar, sozinho, sem a família que traiu e sem a fantasia que havia construído. A amante finalmente entendeu que nunca havia vencido coisa alguma. Mas agora eu também sabia que, no final das contas, quem realmente venceu foi a verdade. Depois de ouvir toda essa história, como vocês acham que devemos lidar com traições tão profundas? É possível perdoar e reconstruir? Ou algumas coisas realmente não têm volta? Deixem suas reflexões nos comentários, porque histórias como essa nos fazem pensar muito sobre relacionamentos e confiança. Se você quer continuar acompanhando histórias que mostram que nunca é tarde para ser feliz, ative as notificações aqui do canal Diário da Vovó 3, porque cada história que é contada aqui é um lembrete de que a vida ainda tem muito para oferecer para quem tem coragem de aceitar os presentes que ela traz. Você está disposto a abrir seu coração mais uma vez? Ou vai deixar o medo decidir o resto da sua história? Deixe a sua resposta aqui embaixo, nos comentários. Vou deixar mais um vídeo aqui no final. Essa outra história desta vovó vai te surpreender. Clica e vai assistir. Beijão da vovó Florência e fiquem todos com Deus.